dia, boa tarde, boa noite, meu amor. Eu não sei que horas você tá vendo esse vídeo, então, né? Bom tudo pra você, bom tudo. Olha, eu sei, né, que vocês estão tendo substitutiva no dia de hoje, tá? Então hoje a gente não vai ter debate, né? Como a gente sempre faz, né? No período da tarde. Então hoje nós vamos discutir uma redação nota 1000 e a estrutura que essa pessoa usa para ter essa redação nota 1000. Gente, eu vou falar pra vocês, a gente vem discutindo sobre estrutura o tempo todo, né? Porque na verdade o que conta mesmo é essa questão de estrutura. Ah, Liliane, por quê? Porque a gente não sabe o tema que pode vir a ser do Enem, né? Por vezes o Enem trouxe um tema que era... Peraí, deixa eu desligar isso aqui. Pronto. Por vezes o Enem trouxe temas que eram previsíveis, né? Mas costuma do Enem fazer uma curva, quando a gente fala curva quer dizer mudar a direção, né? E aí ele traz uma proposta, digamos assim, que quase ninguém espera. Vou falar quase ninguém, porque eu não conheço a totalidade do mundo, né? Mas enfim, então a gente tem que focar muito na estrutura para estar preparado para qualquer tema que vier, né? É assim que acontece, é a vida, tá? É a vida, terceirão, é a vida, meu amor. Então, ocorre o seguinte, eu escolhi um texto, tá? Esse texto, ele foi nota 1000 em 2019, tá? Lembre, cada ano que passa a gente tem um número menor de nota 1000 ali, né? Então, esse texto, ele é da Eduarda Duarte. Tá? Ok? Essa guria, quando ela fez o Enem, ela estava com 17 anos. E é claro que quando você tem 1000 em redação, né? Digamos, as suas chances ampliam, né? De 900 a 1000, gente, as suas chances de entrar numa universidade amplia bastante, tá? Então, ela conseguiu entrar na Universidade Federal de Goiás. É claro que eu não vou ficar igual uma louca lendo um texto aqui e não colocar o texto para vocês, né? Quer dizer, meu grau de loucura é alto, mas não chegamos a tanto. Então, os textos você vai estar me acompanhando aqui, ó, tá? Ok? Vai ficar aqui pra vocês, tá? Então, vamos começar? Eu tô lendo aqui, tá, gente? Porque eu sempre faço um escopo da aula que eu tenho que fazer. Escopo quer dizer, eu tenho que falar disso. Porque uma coisa é a aula presencial, que a gente vai ali, vai no fluxo, aquela coisa toda. Quando a gente grava, a gente precisa de um escopozinho, um roteirozinho, né? Se o pessoal da Globo, da Netflix precisa, imagina voar, né? Então tá aqui na minha frente, mas você vai estar acompanhando aqui do lado, tá? Fechou? Então beleza, então vamos lá. Seguinte, ela começa o texto com: durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin atuaram como fortes difusores de informações e de ideologias contra a exploração e o autoritarismo no continente americano. No contexto atual, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento, mas, no Brasil, não há o acesso democrático a essa mídia em decorrência das disparidades socioeconômicas das cidades, as quais fomentam a etilização dos ambientes de entretenimento e da falta de investimento em exibições populares, as quais, muitas vezes, são realizadas em prédios precários e não são divulgadas. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes de integração dos telespectadores para facilitar o contato com filmes proeminentes na introdução dos cidadãos. A menina manda bem, né, gente? Vamos combinar, ela manda bem. A introdução dela você já começa, né? Pela introdução. Mas olha pra você ver. Lembra, tá? Lembra daquilo que a gente sempre conversou. Você não pode errar. A sua redação tem que ter todas as 5 competências. Concorda comigo? E você não pode errar. E quando eu falo não pode errar, não é bem não pode errar. A gente sabe que você pode ter 2 desvios, né? Quer dizer, você evita ao máximo errar, tá? Mas observa a estrutura dela, que estrutura inteligente, tá? Ela começa justamente já colocando a competência 2, que é uma das coisas que eu ensino a vocês, que eu falo com vocês. Liliane, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Tá? Mas convém que eu faça? Sim, convém que você faça. Você começa o texto com a competência 2, com uma alusão. Pode ser uma alusão histórica, literária, que você achar que é bom para você. Mas começa o texto dando esse impacto. E é isso que ela faz, né? Olha aqui. Durante a primeira metade do século XX, isso é uma estrutura, digamos assim, um macete
que é uma coisa que eu sempre falo para os alunos. Não começa com coisas tipo desde os primórdios, essas coisas não é errado, mas é brega. Dá pra gente uma datazinha, uma data próxima. Próxima tá bom. Foi o que ela fez, ela deu uma data próxima. Olha, durante a primeira metade do século XX. É próximo. Ela não falou por exemplo, 1920, ela não falou isso, tá? Ela falou durante, olha que bonito, clássico, né? As obras cinematográficas de Chaplin, então aqui ela trouxe o cinema, porque tem a ver com o tema, que é uma das coisas também que eu falo com vocês direto. Amores, ao utilizar a competência 2, por favor, link, ela tem que ser produtiva. Você não pode, em hipótese nenhuma, colocar uma coisa nada a ver, né? Então ela já traz Chaplin, que Chaplin é uma referência do cinema mudo, né? É claro que sim. Então ela já puxou, né? Então, olha, atuaram como fortes difusores de informação e ideologias. Você fala, Liliane, ideologias? Sim, né? Nós temos alguns filmes de Chaplin, por exemplo, que até hoje são referências, né? Por exemplo, eu esqueci o nome do filme agora, gente, muito minha cara, esqueci. Tempos Modernos, eu lembrei. Tempos Modernos é uma referência quando a gente quer falar desse processo de industrialização, mecanismo que aquela época vivia. Então, inegavelmente, é uma ideologia que ele está pondo ali. O Grande Ditador também é uma ideologia que ele põe ali, né? Contra a exploração e o autoritarismo no continente americano. Beleza, então isso aqui é a competência 2. Não é obrigatório, mas fica show de bola quando você começa seu texto, tá? Lembrando, não precisa, pode ser qualquer área, desde que linke com o assunto, tá? Beleza, agora o que ela precisa fazer? Relacionar essa área do conhecimento com o assunto e com a atualidade. É o que ela precisa fazer, tá? E é o que ela faz. Olha aqui. E observa uma coisa, quando ela vira e coloca no continente americano, ela fez o quê? Botou ponto. Então, se ela botou ponto, observa que o que ela vai usar em seguida é um conectivo. A gente sabe disso, isso está relacionado à competência 4, né? Cada período, cada frase que a gente põe um ponto final e em seguida a gente puxa um conectivo para amarrar as frases. A gente sabe disso. Ah lá, começou. Gente, não falha. Eles não falham. Então, observa aqui. No contexto atual, ok? O cinema permanece como um importante veículo de conhecimento. Trouxe para a atualidade, né? E já trouxe para o tema. Mas lembra também, ela precisa problematizar. Se você não problematizar, você não vai conseguir discutir. E além de não conseguir discutir, você não vai resolver. Então ela precisa problematizar. Então ela problematiza, olha. Mas no Brasil, não há o acesso democrático a essa mídia em decorrência das disparidades socioeconômicas da cidade. Começou a problematizar. Começou falando que as cidades de uma forma geral, possuem condições sociais e econômicas diferentes. Isso quer dizer, algumas possuem mais, outras menos. E isso vai influenciar no acesso ao cinema. Ok, começou a problematizar, tá? As quais, tá, fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento. Então aqui ela está falando que o cinema se tornou, né, uma ferramenta elitista. Isso quer dizer o quê? Para quem tem grana. Então isso é um problema, tá? E aí ela vira e fala, e da falta de investimento em exibições populares. Aqui ela já está falando o seguinte, nas exibições populares, aquelas exibições em que as pessoas não pagam para assistir o filme, há uma falta de investimento. Então ela trouxe outro problema. Ou o cinema é elitista, que é para quem pode pagar, ou quando tem, né, exibições populares, há uma falta de investimento, ok? Né? As quais, muitas vezes, olha a inteligência dessa menina. Ela vira e fala muitas vezes, ela não generaliza. Gente, um dos pontos que a gente não pode esquecer nunca é que a gente não pode generalizar. Se a gente generalizar, meu amor, a gente está errando. Liliane, por quê? Porque a gente não tem noção do todo. A gente não tem noção do todo.
Então, por isso ela coloca muitas vezes, tá? Separado por vírgula, né? A gente já viu o caso de vírgula. São realizadas em prédios precários, então aqui ela está falando das exibições populares, que falta infraestrutura, prédios precários e não divulgadas. E as pessoas nem sabem que tem exibição de cinema. Então, se você não sabe, como é que você vai poder frequentar? Né? É isso que ela está falando. Portanto, agora ela vai finalizar. É imperativo promover mecanismos eficientes na integração dos telespectadores, né, para facilitar o contato com filmes proeminentes na introdução dos cidadãos. Então, beleza, que ela fecha, né, falando que alguma coisa tem que ser feito. Espetacular a introdução dela. Ela obedeceu exatamente a estrutura como tem que ser. E é assim mesmo, tá, gente? Bom, isso quer dizer que ela vai para o desenvolvimento, tá? Essa redação também é dividida em 4 partes, da mesma forma que eu falei para vocês, que é o melhor para 30 linhas. Ah, Liliane, se a redação do Enem fosse 40 linhas, aí a gente teria que ter pelo menos 5 partes. Mas são 30 linhas. E essas 30 linhas, a melhor estratégia seria criar um texto de 4 parágrafos, 4 partes. Uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, tá? Então, beleza, vamos ver o primeiro desenvolvimento dela. Olha, tendo em vista a realidade supracitada, menino, gostei desse conectivo que ela pôs, né? Observa, ela não vem com a priori, inicialmente, nem nada disso, né? Tendo em vista a realidade supracitada, quer dizer, que ela mencionou em cima, na introdução. Perfeito. Botou uma virgulinha e vamos que vamos, né? Destaca-se a crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais. Olha aí. É bom, eu vou parar aqui para poder explicar. Ela colocou na tese dela a diferença socioeconômica das cidades. Parte do pressuposto que nesse parágrafo ela vai falar sobre isso. Se tá na tese, agora ela tem que desembolar essa mesma ideia, tá? Ok. E é o que ela tá fazendo aqui, olha. A crescente discrepância entre classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva a modificações no espaço. Ok. Como funciona o desenvolvimento, tá? Normalmente o desenvolvimento, ele tem uma técnica também. E eu já mencionei isso para vocês. O que a gente faz de início? A gente faz uma afirmativa relacionada à tese. É isso. Fez a afirmativa, o que a gente faz? Explica essa afirmativa o máximo. Fez a afirmativa, faz uma explicação dela. Depois você vem com outra explicação. E aí você prova, tá? Aí vai depender do seu espaço. Você pode fazer 2 explicações, você pode fazer 3 explicações e a prova, tá? Ok? Que está relacionado à competência 2, mas vai depender do seu espaço. É isso. Mas não faça uma só, tá? Então agora ela começa a explicar, tá? É o seguinte, ela vai começar a explicar, não, perdão, ela vai provar primeiro, ela quer provar primeiro. Tudo bem, digamos assim, a ordem tanto faz como tanto fez. Você pode explicar primeiro, provar depois, ou provar primeiro e explicar depois, desde que não falte as partes, tá? Então, essa visão condiz com a ideia de Henri, Lefebvre, acho que é isso. Uma vez que, para o sociólogo, o meio urbano é a manifestação de conflitos, o que pode ser relacionado à evidente segregação socioespacial dos cinemas. Ok? O que ela fez? Citou o sociólogo, é uma prova daquilo que ela está falando, entraria na competência 2, isso quer dizer que o resto do parágrafo é ela explicando a afirmativa, né? Então tá bom. Então vamos lá. Nesse viés, olha aí que bonitinha, botou ponto, botou conectivo, botou vírgula, tá? Nesse viés, a concentração de salas de exibição em áreas nobres está vinculada às desigualdades sociais e configura a elitização do acesso aos filmes em locais públicos em função do encarecimento dos serviços ao longo dos anos. Então tá falando que com o passar do tempo há uma elitização do cinema e dos espaços de cinema. É exatamente isso que ela tá
explicando dentro da afirmativa, porque na afirmativa ela fala que é uma discrepância, né, nos centros habitacionais, tá? Beleza, e falou também que leva à modificação do espaço, e ao longo dos anos mostra como esse espaço tem sido modificado, então ela está explicando a afirmativa, beleza. A danada botou um ponto aqui, e já veio com conectivo, vírgula e ó, mais explicação. Bora! Dessa forma, para uma grande parte dos brasileiros, o entretenimento e o aprendizado por meio das obras cinematográficas, como visto no início do século XX, aqui ela retomou a ideia da introdução, que é a ideia de Chaplin, que ela mencionou, se tornam inviáveis, restringindo o contato com novos ideais e inibindo a mobilização da sociedade em prol de seus valores. Então aqui ela já deixa claro que o cidadão é prejudicado por causa dessa elitização. Liliane, por que o cidadão é prejudicado por causa dessa elitização aqui? Porque muitos filmes trazem, como ela disse, ideologias sociais, né? Ideologias filosóficas. Como há pouco tempo muito se discutiu sobre o filme O Poço, eu até gravei uma videoaula para vocês, né? Que ali é uma ideologia que tá ali. E aí, quando isso é elitista, quer dizer, quando o cinema se torna caro para a população é afastada desse recurso de conhecimento. É isso que ela está apontando, tá? Observa, não há falhas na estrutura, não há falhas. Ela deu ela colocou uma afirmativa, colocou uma prova e duas explicações. E todas elas relacionadas à tese que está em cima. A tese que está em cima, certo? Beleza, ok? Bom, então o que acontece até agora, né? Você pode virar e falar assim, Liliane, ela não cometeu nenhum erro. Tem um errozinho, sim, gramatical aqui. Mas você lembra que pela regra ela pode ter dois, tá? Liliane, onde é que tá o erro? Tá no finalzinho, tá? Na antepenúltima linha. Começa bem no finalzinho quando vira e fala o seguinte. Como visto no início do século XX, se tornam inviáveis. Não, tornam-se inviáveis. É um caso de próclise. É um caso de ínclise e não de próclise. Ela falhou gramaticalmente aqui, mas ela pode ter até dois desvios. Lembre-se disso, tá? Ela pode ter dois, achamos um, tá? Tá bom, vamos lá. Bom, o que vai acontecer nesse momento? Nesse momento eu vou dividir esse vídeo. Liliane, por quê? Porque estamos entrando nos 20 minutos. E aí eu vou fazer o desenvolvimento 2 e vou fazer a conclusão com vocês no próximo vídeo, tá bom? Então marca aí, aperta o botão de baixo, vida que segue e vamos lá, tá bom? Beijo! Segura aí, 2 minutos. Aperta embaixo, tá?